Meus irmãos, tudo bem? Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Meus irmãos, eu sinto necessidade de compartilhar com os outros, com você, assuntos que me ajudaram, temas que me ajudam. Eu sinto necessidade de compartilhar com vocês as luzes que tanto me ajudaram. Eu sinto necessidade de compartilhar com vocês, por exemplo, o Evangelho de Jesus Cristo, que a cada dia que eu estudo, mais eu me entusiasmo em compartilhar com vocês essa riqueza que vem melhorando a minha vida. O meu propósito aqui não é ressaltar a minha personalidade. Eu sinto necessidade, já com 61 anos de idade, de compartilhar com vocês, de convidá-lo a pensar sobre a vida de Jesus Cristo, para que nós possamos pensar sobre os seus ensinamentos, sobre as suas lições, porque eu tenho certeza que nesse processo de conhecimento nós iremos tirar muito, mas muitíssimos ensinamentos, nós iremos nos beneficiar demasiadamente. Eu sei que muitas pessoas sentem dificuldade de falar sobre assuntos políticos, mas por que eu insisto? Porque eu penso que nós detemos em nossas mãos um poder, o poder de co-criar. Nós herdamos do nosso pai esse poder e nós temos o dever de ajudar no ambiente em que a gente vive. O nosso objetivo aqui não é preparar o espírita, o cristão, para que ele amanhã abrace um projeto eleitoral, para que ele se candidate em nome da doutrina espírita ou representando as lições do Evangelho. Não é esse o objetivo. O objetivo é que nós, conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo, nós possamos tirar subsídios, dos subsídios, ensinamentos e mais ensinamentos, para que lá fora, na vida social, nós possamos fazer aquilo que deve ser feito. Por que nós estamos aqui na Terra? É para que nós possamos dominar os nossos impulsos, aprimorar as nossas tendências, desenvolver as nossas aptidões e, assim, ajudar-nos, como também ajudar os outros. O objetivo, repito, não é criar um partido político, não é preparar o espírita para que amanhã represente o espiritismo, o cristianismo no Congresso. Não. O objetivo é que nós descubramos os nossos poderes e assim possamos ajudar em qualquer lugar que nos encontremos. E eu tenho notado que nas casas espíritas nós tratamos quase sempre dos mesmos assuntos e não conseguimos fazer o vínculo desses assuntos tão importantes com a nossa vida social. Dentro de uma casa espírita, nós aprendemos aquilo que deve ser feito, mas fora nós não colocamos em prática isso. A casa espírita é um local onde nós devemos aprender, estudar e sair da casa espírita investido do propósito de viver as nossas potências. Meus amigos, no vídeo anterior eu comentei, eu compartilhei com vocês sobre a dificuldade que nós encontramos em estudarmos sobre assuntos políticos nas casas espíritas. E no vídeo anterior também eu mostrei para vocês, eu recobrei uma lição de Emmanuel, que ele deixa bem claro que o centro espírita, que a casa espírita deve ser um educandário. E na casa espírita tudo ali deve ser estudado e deve ser claramente examinado. E também apresentei aquilo que Kardec nos ensina e nos apresenta a tese de que na casa espírita não só podemos, mas nós devemos tratar de questões não só da metafísica, mas também questões de ordem social. Então, a fim de que talvez eu encontre dificuldade de ser compreendido, eu tomo a iniciativa hoje de sugerir uma forma pela qual nós podemos, na casa espírita, estudar, sem criar melindres, discórdia, sem promover a divisão.
Eu quero compartilhar com vocês e espero que possa ajudar como, a meu ver, nós podemos desenvolver um estudo nas casas espíritas. E veja bem, trata-se apenas de uma sugestão. Caso não seja do seu interesse, caso você não concorde, eu entendo, despreze, mas espero que possa lhe ser útil. Nós precisamos encarar certos assuntos que refletem diretamente no nosso convívio social. E nós podemos fazer isso sem que nós, no diálogo, nós podemos provocar a divisão, desgosto, melindres e discórdia. Repito, sei que muitos não compreendem a minha postura e não estou aqui para causar polêmica. Então você pode talvez estar perguntando, Ricardo, como que nós podemos, numa casa espírita, desenvolver um estudo tratando sobre assuntos políticos e vinculá-los à doutrina espírita e ao Evangelho de Jesus Cristo? E mais, como podemos, na casa espírita, desenvolver esse estudo sem que nós caiamos nas malhas da ideologia, do fanatismo, da bandeira político-partidária? Como podemos estruturar o estudo sem aumentar a divisão, sem fomentar a polarização, sem provocar discórdia? Então, eu decidi compartilhar com vocês o meu olhar e espero que possa ser útil. Antes de iniciar, eu irei balizar todo o meu comentário na seguinte frase de um autor conhecido. Ela diz mais ou menos assim, estas frases dizem isso. Pessoas sábias, elas falam sobre ideias, sobre ideais. Pessoas comuns falam sobre coisas, sobre bens. E pessoas medíocres, elas falam sobre pessoas. Eu quero ser ousado e alterar, mudar um pouco essas frases, para que o meu estudo, aquilo que eu vou compartilhar com vocês, ele seja mais facilmente compreendido. Então eu vou balizar o meu comentário nas seguintes frases. Pessoas sábias, elas falam sobre princípios. Pessoas comuns, elas falam sobre ideias ou ideais. E pessoas medíocres, elas falam sobre pessoas. Vejamos bem, diante de um sábio, por que será que nós encontraremos tanta dificuldade? Ou talvez nós não consigamos criar um atrito num diálogo com ele? Certamente porque ele, quando ele busca, ele se interessa por princípios, ele está preocupado com a verdade e não alimentar o seu ego. Ele não está mais preso à idolatria. Ao passo que quando nós passamos a comentar com alguém, uma pessoa comum, ideias, ideais, ou com as pessoas rotuladas de medíocres sobre pessoas, quase sempre nós provocamos alarde, quase sempre o resultado não é louvável. Quando nós debatemos sobre pessoas, repito, a maioria das vezes termina mal o nosso diálogo. Todo aquele que se envolve com o intuito de conhecer mesmo, de procurar a verdade, todo aquele que procura conhecer, ele está preocupado com a verdade e não com a ilusão. E aqui eu escolho um tema que nós iremos falar sobre polarização, que é um assunto político. O momento em que nós vivemos e envolve a questão da sabedoria, da idolatria e da egolatria. Como assim? Veja bem, tratando sobre polarização, o sábio, quando ele já aprendeu, por conta dele já ter aprendido a dominar o seu ego, ele já irá enfrentar esse diálogo com respeito, procurando nos escutar. Ao passo que as pessoas comuns, quase sempre elas são vítimas da idolatria e da egolatria. Como o sábio, ele busca princípios, ele comenta, ele fala sobre princípios, o verdadeiro sábio, ele adora Deus, ele não é idólatra. Ele busca a causa primária de todas as coisas.
o princípio, ele busca Deus. E não só, ele busca a verdade. Ao passo que quando, às vezes, nós nos atemos às ideias e às coisas, nós quase sempre nos perdemos. A polarização, hoje, é algo que está chamando a atenção de muitas pessoas. E está, de certa forma, e até mesmo de forma fundamentada, causando uma preocupação. Quando nós falamos sobre polarização, nós podemos nos perguntar por que a polarização ela é prejudicial ao convívio social, à democracia. E nós já aprendemos que o Evangelho de Jesus Cristo, a doutrina também espírita nos fornece subsídios para tratarmos deste tema. Mas como assim? Vale questionar. Por que um debatedor, ou seja lá, um entrevistador, um repórter, mesmo ele, numa entrevista, ele, como eu já disse, ele não consegue irritar o sábio, descontrolá-lo. Ao passo que num diálogo entre estudantes universitários, ou seja, pessoas que são rotuladas, que são consideradas inteligentes, o fecho da entrevista, do diálogo, o término, nem sempre corresponde a um resultado eficaz. O homem comum, como nós mesmos, ainda que bem intencionado, mas ainda inconscientemente ou conscientemente escravizado aos instintos animais, quase sempre nós temos o hábito de idolatrar, pelo sentimento inato ante a herança decorrente da lei de adoração. Nós nascemos com esse sentimento, a necessidade de perceber e descobrir Deus. E começamos assim projetar nos outros, em nós mesmos e até mesmo nas coisas, atributos divinos, sobrenaturais. Enquanto o sábio, ele adora Deus, o princípio de tudo, enquanto ele busca a verdade, não sei se vocês concordam, o homem comum, ele tende a substituir Deus pelo homem. Deus por ideias, por ideais. Deus por coisas. E assim, ele espera que o homem esteja nesse altar para que ele possa resolver os nossos problemas. Alguns, não sei se vocês já perceberam, a maioria, a meu ver, infelizmente, chega ao absurdo de se colocar nesse altar, idolatrando-se, adorando o próprio ego. E tudo aquilo que ele defende é, mesmo que ele não diga, infalível. E com isso tem dificuldade no diálogo, porque ele se acha, ele se considera autossuficiente. Então, nós estamos aqui para desenvolver os nossos potenciais. E precisamos perceber que a polarização, a divisão social é prejudicial à democracia. Por quê? Porque ela divide a sociedade. Porque num ambiente dividido, é muito dividido. Por quê? Porque nós temos dificuldade em respeitar o pensamento alheio. E como geralmente acontece, nós nos deixamos vitimar pela intolerância. E assim, por óbvio, inviabiliza-se o diálogo. O que tem prevalecido, meus irmãos, nos debates sociais? Aquele que, quanto ao senso comum, ele pensa diferente, aquele que pensa diferente de nós, aquele que alimenta ideias díspares, diferentes, ele passa na sociedade a ser cancelado, rotulado de inimigo por aqueles que se deixaram vitimar pela idolatria a si mesmo, as ideias que abraçou no convívio social. Assim, quando nós nos idolatramos, quase sempre aquela pessoa que pensa diferente, ela está equivocada.
e essa pessoa será ridicularizada no convívio social, nas redes sociais ela será cancelada, no contato pessoal ela será condenada, não é verdade? E nós nos esquecemos de que todos aqui na Terra, todos nós, eu, você, a pessoa mais inteligente, até mesmo os sábios, eles têm consciência de que nós temos as nossas limitações, que nós não somos infalíveis. E assim, cada um pensando que tem a última palavra, cada um querer ou pretender exercer um domínio sobre outro, isso cria um ambiente inóspito. Como nós podemos conviver bem quando nós adoramos a nós mesmos, somos ególatras? Como que nós seremos felizes quando nós colocamos no altar as nossas ideias, os nossos ideais? E também como que nós seremos felizes se nós projetamos em pessoas os atributos da infalibilidade, como se fosse um ser divino. Neste ambiente inóspito, insalubre, nós devemos então condenar a civilização depois de 21 séculos? Depois de 21 séculos de existência? Claro que não. Nós aprendemos, por exemplo, na questão de número 790 do livro O Livro dos Espíritos, de que nós não devemos condenar a civilização, e sim aqueles que dela abusam. Então, nós precisamos, no estudo, despertar para aquilo que nós mais carecemos, que é a humildade, estudar o assunto sem que a nossa ideia prevaleça, como se nós fôssemos infalíveis, e assim de forma humilde, na doutrina espírita, com base nos subsídios do Evangelho de Jesus Cristo, desenvolver o nosso raciocínio. O que está por trás? Perguntemos-nos, o que está por trás da polarização política? Será, meus irmãos, que este fenômeno social não decorre, não advém do fato de que muitos não só admiram, como cegamente idolatram, por exemplo, os políticos de estimação? Será que muitos não são ególatras? Ou seja, repito, que eles colocam no altar as suas ideias e as suas conclusões? Não é verdade que grande parte das pessoas abraçam cegamente esta ou aquela ideologia, colocando-a, de certa forma, no altar? Ora, com Jesus, com a doutrina espírita, com o cristianismo, nós aprendemos o quê? Que nós devemos adorar somente Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E como o sábio, ele fala, ele estuda, ele desenvolve a sua vida preocupado com princípios, é muito difícil que nós o descontrolemos. Ele sempre tem uma palavra para nos ajudar. Porque ele sabe que nós não devemos idolatrar pessoas, especialmente os políticos, muito menos nos aprisionarmos às ideias e nos escravizarmos ao ego. Nós precisamos despertar, e a doutrina espírita tem muito a nos ajudar. Talvez a maioria não perceba, mas nós estamos divididos por quê? Porque na maioria das vezes nós idolatramos a nós mesmos. Quase sempre nós adoramos, de certa forma, as ideias que nós abraçamos, ou o político de nossa, como eu disse, estimação. Nós sabemos, sim, nós sabemos que grande parte da população apoia este ou aquele político por outros interesses, grande parte deles escusos. Mas isso também não deixa de ser uma idolatria. Como assim? Ele é escravizado quase sempre pela idolatria aos bens e interesses transitórios, à riqueza, aos cargos pretendidos e assim por diante. Nesse caso, ele não idolatra o político, mas ele idolatra as coisas, os bens, e ele acha naquele apoio político uma oportunidade de alcançar os interesses transitórios.
O que nós temos também, por outro lado, o que nós temos assistido, eu não sei se vocês têm percebido isso, é um considerável número de pessoas a levantar a bandeira de um partido político ou de um político como se nós o idolatrássemos. Idolatra-se o político como se ele fosse o quê? Um Deus. Mesmo sabendo que grande porcentagem de políticos, grande parte é inescrupulosa e até mesmo alguns criminosos. E mesmo assim continuamos idolatrando. Mesmo cientes de que poucos, mas poucos políticos sabem lidar com o poder terreno em benefício da coletividade. E mesmo assim, a despeito do conhecimento pessoal de que a maioria dos poderosos, eles caem na cilada, nas armadilhas do autoritarismo, da arbitrariedade, ainda assim persistimos na idolatria. Observemos o contrassenso. Em alguns casos, idolatramos coisas. Noutros, o ego. Noutro ensejo, ideias ou ideais. E ainda, em outros momentos, nós idolatramos pessoas humanas. E os bens? O nosso ego, as ideias, sobretudo pessoas humanas, devem ser alvo deste afeto, como se eles fossem deuses? Na prática, a maioria ainda, mesmo assim, de forma imatura, se subordina, submete-se cegamente aos desmandos, aos abusos de poder. Talvez, por exemplo, muitos não saibam, mas na época de Nero, o imperador romano, não sei se vocês têm conhecimento desse fato, mas o súdito, ele era forçado a ceder a própria esposa. Veja bem, o súdito, ele era forçado, ele era convidado a ceder a sua esposa para relacionamento íntimo com o imperador. E alguns deles cediam com prazer. Ou seja, idolatram o inimigo e aceitam passivamente a conduta criminosa dele. Ora, lá no Livro dos Espíritos, na questão 816, nós aprendemos que quanto poderoso é o homem, tanto ele mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e para fazer o mal. Ali no Livro dos Espíritos, nós percebemos que nós, como seres falíveis, quando no exercício do poder, nós temos sim condições de fazer o bem, mas aqui na Terra quase sempre nós sucumbimos ao mal. Talvez por isso nós entendamos bem, com razoável compreensão, a fala de João, de que o mundo todo está sob o poder do maligno. Por quê? Porque nós nos encontramos na Terra e nós ainda estamos, na maioria esmagadora, muito próximos da animalidade. O motivo do predomínio do maligno é porque nós estamos num planeta de provas, ainda de provas e expiação, onde predomina o quê? A maldade. E como tal, no exercício do poder terreno, a probabilidade é enorme de se encontrar pessoas ignorantes, insanas e criminosas. Então, penso que a nossa tarefa como espírita cristão, como cristão, é informar de que nós precisamos encarar esta realidade. Por exemplo, que aquele que é idolatrado pela maioria das pessoas, quase sempre ele está a serviço das trevas. E se nós nos mantivermos divididos, ficaremos cada vez mais fracos e cada vez mais seremos vampirizados. Nós precisamos perceber que nós detemos em nossas mãos o poder. Nós temos uma responsabilidade de analisar aquilo que nos é apresentado, o nosso dever de fazer a melhor escolha, de conhecer mais, e não devemos admirar, muito menos adorar qualquer pessoa, muito menos aquele que não está a serviço da humanidade. E assim falando, desenvolvendo o nosso raciocínio, prestar atenção, eu não estou falando de política partidária, eu não estou falando de políticos,
Não estou endereçando meu dedo, falando bem ou mal deste ou daquele político. Apenas estou falando sobre ideias, sobre princípios básicos da doutrina espírita. Reflitamos. Pessoas sábias falam sobre princípios. Pessoas comuns falam sobre ideias ou ideais. E pessoas medíocres, elas falam sobre pessoas. Qual tem sido a nossa conduta? Ora, nós estamos aprendendo que não podemos colocar, repito, no altar, pessoas como nós, falíveis. Na maioria das vezes, no altar também nós depositamos o político, a quem nós nos tornamos porta-vozes, admiradores ou até idólatras. Quase sempre também nós cúmplices a serviço das trevas. E pasmem, e eles usam também as ideias, os nossos ideais que sacramentamos e através dele também nos manipular. Eu pergunto, sinceramente, meus irmãos, vale a pena dinamitar a ponte que nos liga ao semelhante com aquele que está mais próximo, com quem nós enfrentamos os mesmos problemas e desafios sociais? Vale a pena fazer isso? E é coerente, ao mesmo tempo, abrirmos escancaradamente a porta para aquele que é inescrupuloso, demagogo, em alguns casos criminoso, como, além disso, até mesmo sermos porta-vozes, levantarmos em favor deles a bandeira político-partidária? Nós precisamos chegar a uma conclusão sensata. A divisão nos torna cada vez mais fracos. Segunda conclusão, nós precisamos perceber que geralmente quem está no poder terreno, geralmente ele não visa o bem dos governados. Como na maioria das vezes, ele não se conduz de forma sensata. Terceira conclusão, nós devemos ser cidadãos, cumpridores dos nossos deveres, sem idolatria, sem apego, sem admiração insana. Penso que você saiba que não só nos ensinamentos dos espíritos, até mesmo com base em conhecimentos e pesquisas científicas, que o homem, que nós nascemos para viver em sociedade. Basta que nós leiamos a questão 768 do Livro dos Espíritos. Nós aprendemos com a doutrina espírita, com a ajuda da espiritualidade, que não é só contra a natureza, meus irmãos, como também é prejudicial ao homem viver isolado, em isolamento absoluto. Nós devemos estar conscientes de que precisamos não só viver em sociedade, mas, sobretudo, aprendermos a conviver. Nós necessitamos uns dos outros e, indubitavelmente, carecemos do auxílio recíproco. Ou seja, nós nascemos para o progresso, mas não conseguiremos alcançá-lo sozinhos. Nós não alcançaremos a ascensão sozinhos. Por isso que eu aqui estou compartilhando com vocês aquilo que tem muito me ajudado. O nosso objetivo deve ser o de controlar os nossos instintos, as nossas pulsões, em prol da obediência às leis naturais. Mas o que acontece? Nem sempre nós dominamos a nós mesmos, e mesmo assim somos egóicos. E mesmo assim idolatramos quem só pensa em tirar proveito de nossas mazelas. A nossa tarefa no estudo na casa espírita, sem apontar o dedo para coisa ou para pessoas, nós precisamos estar despertos. Devemos nos despertar espiritualmente. Na questão 795, a lei do Livro dos Espíritos, a espiritualidade ressalta que na época da barbárie são os mais fortes que fazem as leis, e eles a fizeram para si. Mas também a doutrina espírita deixa bem claro que a proporção que os homens forem compreendendo melhor a justiça, ele entenderá indispensável modificar as leis. É uma necessidade do progresso.
E como fazê-lo se nós continuarmos imaturos, idólatras, egóicos? Nós temos o dever social de não só contribuir pelo progresso, como também nos defendermos neste ambiente que só se tornou inóspito pela nossa incoerência, pela nossa insensatez. Como assim? Vencendo a idolatria a nós mesmos, vencendo a idolatria, a mente egóica, nós precisamos também combater a idolatria às ideias, aos ideais, como se fôssemos nós detentores exclusivos da verdade. E, obviamente, a idolatria a coisas, cargos, pessoas, às celebridades, aos políticos, isso tudo é prejudicial. Vejam bem, a doutrina espírita nos fornece inúmeros ensinamentos, princípios, tudo revivendo a mensagem de Jesus Cristo. Depois dessas reflexões, depois dessas digressões, seria, a meu ver, importantíssimo deixarmos claro que quando nós idolatramos um ideal, uma pessoa ou a nós mesmos, é porque nós estamos cegos e imaturos. E quase sempre a idolatria convive com a baixa autoestima e a falência ou a ausência de autoconhecimento. Ora, idolatria representa o culto, a adoração, a veneração exagerada prestada a ídolos, como imagens, objetos e seres, indo muito além, mas muito além da admiração. Como nós relutamos tanto em ouvir o semelhante? Por que nós relutamos tanto em aceitar ou pelo menos analisar o pensamento alheio? Por que nós nos mostramos tão irredutíveis em nossos argumentos, em nossos diálogos? Por que nós insistimos em nos tornar portas-vozes desta ou daquela pessoa, deste ou daquele político? Por que nós continuamos presos à idolatria? Certamente por isso, não porque Deus tenha se desvinculado de nós, mas talvez por isso nós estejamos assim, de certa forma, distante de Deus, a quem nós deveríamos verdadeiramente adorar, submeter à vontade de Deus, mas com a fé raciocinada. Se nós pudéssemos dar um nome, qual seria o nome desta patologia? Eu entendo que seria a patologia devoção à ilusão. Ou seja, de forma consciente ou inconscientemente, nós colocamos a nós mesmos os ideais que abraçamos, o político ou os partidos políticos no lugar de Deus. Um culto à ilusão. E não só. Distantes de Deus, tornamos-nos órfãos, fracos e dependentes. E qual é o objetivo do Evangelho de Jesus, meus irmãos? Não é nos libertar? Será que nós estamos entendendo bem a mensagem de Jesus Cristo? Precisamos enxergar que a idolatria, a ilusão, nos leva a um insulamento, à rebeldia, à dependência da ilusão. E nos mantém também bem distante do diálogo respeitoso. E nesse estado de espírito, nós substituímos a razão pela fé cega, a verdadeira adoração à ilusão daquilo que é transitório. A idolatria a nós mesmos, ao homem, às ideias, é sinal de que nós estamos vitimados pela fé cega, aqueles que passam a ser considerados nossos heróis, nossos salvadores. Nós podemos nos salvar sozinhos? E podemos e devemos esperar por salvadores? As ideias, os ideais que nós abraçamos são guias infalíveis? Os heróis, os salvadores que nós idealizamos são confiáveis? Plenamente confiáveis? Será que nossos heróis, os nossos salvadores, a quem nós idolatramos, eles irão nos salvar? Ou eles ainda continuam com a pretensão de nos vampirizar?
Meus amigos, meus irmãos, como estudiosos da doutrina espírita, sem apontar para este ou para aquele político, sem mencionar qualquer partido político, devemos deixar bem claro que devemos buscar a união, a vida social harmônica, sem divisão. E podemos fazer isso se nós abraçarmos a proposta do sábio. Buscar o princípio, buscar a verdade. Nós precisamos perceber e deixar bem claro que não é saudável sermos vitimados pela síndrome de Estocolmo. Eu não sei se vocês conhecem essa síndrome, mas ela é mais ou menos o seguinte, representa o doentio estado psicológico, até mesmo paradoxal, daqueles que, vítimas de sequestro, de abuso sexual, da intimidação, eles desenvolvem por seus abusadores, por seus criminosos, não só simpatia pelos agressores, como até mesmo laços afetivos. Será que nós estamos admirando aqueles que só nos prejudicam e assim nos dividindo na sociedade e continuando assim fracos, dependentes? Eu penso que é imperioso, quanto mais cedo melhor, levarmos ao debate numa casa espírita perguntas, por exemplo, a polarização não advém da idolatria e ilusão? Será que as pessoas não percebem que, assim como o crente, seja ele católico, crente, evangélico, e por que não dizer muitos espíritas, ele é rotulado de pecador, herege, caso ele duvide, questione os dogmas religiosos? Será que o cidadão que critica, que fiscaliza e não se submete passivamente aos decretos do Estado, não é normal que ele seja rotulado na sociedade de antidemocrático, de rebelde? E como tal, ele deve ser calado? Como se pode perceber, meus irmãos, a idolatria, ela não se manifesta apenas nas religiões. Alcança celebridades, ideologias, corpos perfeitos ou até mesmo políticos. Idolatria ao político de nossa admiração, ele nem sabe que você existe, mas você continua cego. Precisamos despertar. Nós precisamos, como aprendizes, conscientizarmos-nos de que a polarização, a idolatria ao ego, às ideias, bem como aos políticos, é uma postura doentia e que impede o nosso progresso e o progresso social. Não se trata de questões sociais? Não estamos tratando aqui sobre assuntos que podem, após analisados, nos propiciar esse conhecimento, uma facilidade para a evolução? E nós precisamos perceber que é falível, nós erramos, nós nos equivocamos, mas nós precisamos reconhecer o nosso valor. Porque senão nós seremos tentados a depositar nas mãos de terceiros, até mesmo de ídolos, a responsabilidade pelo enfrentamento de desafios que nos compete. Se eu não assumo a responsabilidade pessoal e social, a fuga social é quase sempre idolatrar políticos, como se neles se encontrasse encarnado o nosso Salvador, o nosso herói. Talvez este seja um dos motivos de muitos religiosos, eleitores, cidadãos se mostrarem hoje angustiados, depressivos, agressivos, vitimados pela idolatria e polarização, que só provocam na sociedade desastres. A meu ver, meus irmãos, não resta dúvida de que uma pessoa que não reconhece o seu próprio valor, que não assume a responsabilidade, as rédeas de sua própria vida, esta pessoa sempre será vitimada por promessas infundadas. Penso que nós devemos e temos o dever de alertar os semelhantes sobre este estado psíquico. Nós precisamos nos conhecer e descobrir em nós o nosso poder de co-criar. O indivíduo que se conscientiza a respeito da própria responsabilidade, aquele que busca o sucesso pessoal e o bem-estar social, sobretudo quando ele reconhece o seu próprio valor,
até mesmo relembrando aquilo que Jesus Cristo disse, apontando para nós que nós somos deuses. O indivíduo que descobre, ele automaticamente fugirá da idolatria e ele assumirá o dever e terá facilidade ao diálogo, ao enfrentamento de questões nem sempre simples de resolver. Ele sempre respeitará o ser humano, a dignidade do ser humano. Nós precisamos convidar a todos, sobretudo na casa espírita, convidar a todos à lucidez, convidar a todos à maturidade. E assim, nós iremos compreender que problemas difíceis não se vêm com soluções fáceis, muito menos sem trabalho e sem responsabilidade pessoal. Assim, no estudo na casa espírita, sem apontar o dedo aos outros, ao contrário de esperar por ídolos salvadores, nós precisamos despertar em cada um de nós o dever, a cidadania, e convidar um maduro, aquela pessoa que está madura, para que ele levante e ande. A necessidade de fugirmos da paraplegia, da paralisia física, psíquica e espiritual. Que aceitemos o convite de levantar. Nos moldes do conselho de Jesus Cristo, levanta, anda. O necessário convite à racionalidade que somente a doutrina espírita nos apresenta, de que é necessário a nossa postura racional perante pregações religiosas ou até mesmo programas partidários, sejam em missas ou comícios partidários. A tão badalada fé racional. Na maioria esmagadora das vezes, o que nós percebemos é que o religioso ou o político, como também a celebridade, ela conta com a admiração nossa desvairada, a nossa fé cega. E quem idolatra ou é idolatrado sempre foge ao debate das ideias. Quase sempre a idolatria anda bem, de mãos dadas, de forma bem íntima, com as promessas, com soluções miraculosas, com solução ilusória de problemas, atraindo o eleitor por padrões inalcançáveis. A idolatria em torno de políticos, observada frequentemente em cenários de forte polarização, ocorre porque a política, de certa forma, assumiu para muitos um papel messiânico, semelhante ao da religião. De certa forma, oferecendo esperanças, salvação, solução simples para problemas complexos. Na maioria das vezes, idolatria não vive separada, não se encontra divorciada do fanatismo. E quase sempre encarnamos no político o atributo da infalibilidade. E ai de quem ouse criticá-lo. E ai de quem ouse criticar o nosso político de admiração. E assim se explica, a meu ver, a incoerência de se enxergar no político, mesmo ele sendo iletrado, demagogo, falível e, em alguns casos, até mesmo criminoso, encontrar nele, depositar nele o divino, sobrenatural e buscar sempre nele a postura, a decisão inquestionável. A idolatria nos leva a passar pano para as loucuras, leviandades e até mesmo crimes do nosso político de estimação. Tudo isso representa ou causa um desastre, fruto da nossa crença cega, seja nos sacerdotes, nos pastores, nos políticos e assim por diante. Acreditar-se piamente no político leva-nos quase sempre a sermos avalistas, conscientes ou inconscientes de suas loucuras. E é um componente irracional que está presente na política e até mesmo em algumas religiões. Muito embora, como nós já dissemos, muito embora nós saibamos que os políticos não são infalíveis,
e nós agimos como se eles fossem. Muito embora nós saibamos que errar é humano, o político, para nós, para muitos de nós, ele é infalível. E é claro, isso tudo leva a um terreno fértil, muito fértil, para que surjam, brotem ditadores, idolatrados como líderes, heróis, todos eles contando com o adubo da lisonja, da carência emocional, da ignorância e do vampirismo. E pasmem, todo esse desastre quando muito se fala em democracia. E nós desprezamos a premissa básica de que democracia só sobrevive num ambiente propício para o dissenso, para o debate, para o diálogo. Democracia só vive num ambiente de liberdade em que nós possamos desfrutar da liberdade de expressão, que não sejamos cancelados, ridicularizados. Democracia tem tudo a ver com maturidade. E quase sempre nós nos portamos de forma imatura. Se nós não aceitarmos o convite ao amadurecimento, nós iremos sempre ser vítimas da nossa ilusão. Por que não estudarmos, então, numa casa espírita, a hipótese de que a busca por um Salvador decorre da nossa carência emocional, da instabilidade pessoal, de uma crise que nós enfrentamos? Ou será que devemos perguntar também, será que não estamos projetando em figuras políticas a esperança messiânica de mudança? Será que não se trata de uma projeção doentia? Quando nós flagramos a movimentação político-partidária marcada pela irracionalidade do nós contra eles? É óbvio, é evidente, pessoas sensatas não são compreendidas num ambiente deste. Neste ambiente, críticos são demonizados. Qualquer comentário se torna desairoso, e por menor que seja, aquele que pensa diferente, ele não será apenas repreendido, mas quase sempre guilhotinado. Esta é uma postura nossa de cristão? Penso que nós podemos e devemos concluir, meus irmãos, que democracia não é fruto de rótulos. Não é tão difícil notar que a consciência, o estudo, nos levará a perceber que, como as religiões geralmente não convivem bem com a razão, os líderes, os salvadores, os políticos que nós admiramos, eles também acabam se tornando autoritários, talvez contando com a nossa cumplicidade. Veja bem, só quem viveu num regime autoritário, ele descobriu que aqueles que idolatrou, aqueles que para ele se mostrou como Salvador, a ponto que ele o idolatrava, estes que foram idolatrados foram os mesmos que, no futuro, o levaram à guilhotina. Muito embora nós saibamos que a educação, a responsabilidade pessoal, o trabalho representem caminhos racionais ao desenvolvimento pessoal e coletivo, talvez porque nós fugimos do estudo, nós ainda decidimos de forma imatura. Apesar da maioria saber intelectualmente que a ignorância, o costume de idolatrar pessoas ainda persiste, a maioria foge do autoconhecimento, do estudo, do diálogo. Neste ambiente, como nós avaliaremos de forma honesta e crítica os atos daqueles que nos governam, seja ele quem for? E mais um pensamento para que nós possamos terminar de vez. Os ditadores contam com os vampirizados, com os sugados, com aqueles que os idolatram. Não seria, eu pergunto, um avanço enorme se na casa espírita pudermos aprender que a polarização é fruto da ilusão, da fuga do homem face dos desafios humanos e sociais?
rogamos a gentileza de que voltemos às teses defendidas por Emmanuel e Allan Kardec. A casa espírita deve representar um educandário em que as leis devem ser claramente examinadas, um educandário em que se dissemine a luz, o norte em nossas vidas. E por que também não repetirmos a frase de Allan Kardec, de que o estudo do Espiritismo se liga a todos os ramos, todas as questões da metafísica e questões de ordem social. E que pessoas sábias falam sobre princípios, pessoas comuns falam sobre ideias ou ideais, e pessoas medíocres falam sobre pessoas. Pensemos nisso. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Até breve.